Bom dia, graças e paz, sejam todos bem-vindos a mais uma live Capela CBMAN. Exatamente agora são 7h13 da manhã, né? Mas eu sei que você pode assistir mais adiante, à tarde ou à noite também. Esses vídeos ficam gravados. Hoje é uma quarta-feira, no dia 16 de fevereiro. Estamos felizes, alegres, porque estamos aqui para cumprir o propósito de levar a palavra do Senhor. Queremos saudar todos os nossos irmãos militares, civis, toda a sociedade amazonense, todas as pessoas que têm assiduamente acompanhado esse programa, o programa Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. A palavra de hoje que eu quero deixar, a mensagem da palavra de Deus para a sua vida, é que no capítulo 4 de João, nós vemos a história de Jesus com a mulher samaritana, e mais adiante nós vemos que os discípulos ali preocupados, perguntando de Jesus se ele queria comer algo, né? Comer um alimento, e ele necessitava, o corpo físico dele necessitava, porque estava numa forma humana, era Deus, mas numa forma humana. E ali o Senhor Jesus dá uma lição aos discípulos e diz que o alimento que ele tinha, que ele já tinha, né, usufruído, não era um pão, que o pão dele era fazer a vontade do Pai, era viver para o Pai. Então, nós vemos ali a importância de que Jesus dava a sua missão de cumprir a palavra, a vontade do Senhor. Nós vamos cantar uma canção que faz uma referência a isso. Quão importante é nós estarmos na presença de Deus e considerar que temos que cumprir o propósito de levar a palavra dele, fazer a vontade do Senhor. Este é o meu respirar, este é o meu respirar,
sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti. Aleluia, Senhor. Perdido estou sem ti, sem o teu amor. Perdido estou sem ti, sem a tua graça, sem a tua misericórdia. Eu nada sou, eu nada sou, eu nada sou sem ti. Precisamos de ti. Eu nada sou sem o teu perdão, sem a tua palavra. Ó Senhor, toma teu lugar, Pai, nas nossas vidas, Senhor. Toma teu lugar, Senhor. Reina, Senhor, reina na vida de cada pessoa, Pai. Reina nesse lugar, Pai. Reina nessa corporação, nesses militares, Senhor. Reina em cada pessoa que ouve, que assiste, Pai. Vem tomar o teu lugar, Senhor. Amém. Glória a Deus. Com a palavra, Sargento Tânia. Bom dia, né, meus amados irmãos, Cristo Jesus. Nós vamos dar continuidade aqui ao estudo sobre orações, né? Parábola do Evangelho de São Lucas. Nós começamos falando sobre a viúva persistente, né? A viúva, ela clamava ao juiz iníquo, né? Aquele juiz que não temia nem a lei de Deus, nem a lei dos homens. Constantemente ela clamava a ele, orava a Deus, pedia ajuda. E aquele juiz, ele fazia pouco caso dela, deixava ela de lado, zombava dela. Mas ela persistiu na oração, persistiu na sua petição a Deus, persistiu na sua petição ao juiz, e o juiz fez-lhe justiça, né? Então essa parábola ela mostra que Jesus nos desafia a perguntar de onde vem a nossa confiança, na lei de Deus ou na lei do homem, né? Posteriormente ele continua. A parábola da viúva está no capítulo 18, dos versículos 1 ao 8. E a partir do versículo 9 ele dá um complemento nessa parábola com uma outra parábola, a parábola do fariseu e do publicano. E na parábola do fariseu e do publicano, Jesus nos pergunta: onde está a nossa confiança? Nossa confiança está em Cristo ou em nosso autocontrole? Nós vamos ler agora a passagem, amém? São Lucas, capítulo 18, versículo 9. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Versículo 12. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Versículo 13. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Eu digo a vocês que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha
será exaltado. Mais uma vez aqui nesta parábola nós temos dois personagens, né? Assim como na parábola da viúva persistente, a viúva e o juiz, aqui nós temos um fariseu e um publicano. Vamos conhecer um pouco desses dois personagens, né? O fariseu, como a gente vem comentando aqui várias vezes, era um mestre da lei, eram pessoas letradas, eles cumpriam o mandamento ali de Moisés, os 10 mandamentos, as leis de Moisés, eles eram rigorosos nesse cumprimento das leis. Eles eram considerados homens justos, eram considerados homens santos, piedosos. Eles também, como fala aqui no versículo 12, que ele fala que ele jejua 2 vezes por semana. O jejum obrigatório do judeu, nessa época ele tinha um jejum obrigatório durante o ano. Mas ele, para mostrar que ele cumpria a lei de Deus, que ele fazia a mais, além, eles jejuavam 2 vezes por semana. Ele dava o dízimo, ele dava esmolas. Então ele cumpria todos os requisitos de um mestre da lei, um sacerdote ou um fariseu. Já o publicano, como nós vemos aqui, a própria oração do fariseu, ele fala: eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Ele se sentia superior, né, o fariseu. Ladrões, corruptos, adúlteros. Quando eles dizem que esses ladrões e corruptos, ele está se referindo diretamente ao publicano. Em seguida ele fala: nem como este homem que está aqui do meu lado. Porque o publicano, ele era um fariseu que estava trabalhando, um judeu que estava trabalhando para os romanos. Ele cobrava os impostos. E além de cobrar os impostos estabelecidos por Roma, ele cobrava a mais. Por isso que o fariseu chamei de ladrão, porque ele roubava os seus compatriotas lá, o seu próprio povo. O publicano, ele era impedido de assumir algumas funções judaicas ali do povo judeu, como por exemplo ser um juiz. Nós vemos na parábola anterior que nós tínhamos um juiz que não respeitava nem a lei dos homens nem a lei de Deus. Então um publicano, ele era proibido de exercer a função de juiz. E quando este publicano ele ia dar testemunha a favor de alguém, a testemunha dele não era válida, porque os fariseus não confiavam nele, não acreditavam nele e rejeitavam ele, porque ele estava associado aos romanos e estava roubando o seu próprio povo, cobrando impostos, além dos exigidos por Roma. Então aqui, como eu falei no início, Jesus nos pergunta: onde está a nossa confiança? Nossa confiança está em Jesus, em Deus, na sua palavra, ou nossa confiança está em nós mesmos? O fariseu fala que ele é superior. Quando o fariseu está orando, ele está olhando para o alto, direto para Deus, em pé, não tem uma posição de reverência a Deus. E o publicano, nós vemos que ele se acha indigno até de entrar no templo, até de entrar na casa de Deus, ele se acha indigno. Ele bate no peito e diz: eu sou um pecador, Senhor, tem misericórdia de mim. Como é que nós, quando entramos aqui na nossa oração secreta, como Mateus
6 fala, quando nós entramos na nossa oração do secreto, como é que nós chegamos a Deus? Nós chegamos a Deus acusando o vizinho, acusando o irmão da igreja, ou nós entramos na presença de Deus aqui, na nossa comunhão com Deus, nos humilhando a Deus. Nós não estamos não estou querendo dizer, irmãos, para que você se humilhe para outros homens, não. Nós devemos nos humilhar para Deus. Humilhar, que eu quero dizer, é dobrar nossos joelhos, é reconhecer o nosso erro, é reconhecer o nosso pecado, reconhecer que não estamos dando o nosso melhor para Deus, reconhecer a autoridade de Deus na nossa vida, reconhecer que muitas vezes nós deixamos Deus de lado, reconhecer que nós colocamos em primeiro lugar as coisas materiais, nós colocamos em primeiro lugar o eu, porque eu, Senhor, até na nossa oração, Senhor, Senhor, quero isso, Senhor, faz isso para mim, Senhor. Será que nós oramos pelo nosso irmão? Colocamos o nosso irmão à frente? Abençoa a vida do meu irmão, abençoa a vida daquela pessoa que está necessitada. Não estou aqui também querendo lhe ensinar a orar, porque a oração é uma coisa íntima, é você e Deus, você conversar com Deus, desabafar com Deus, mas nós devemos seguir alguns parâmetros, né? Lucas fala sobre oração, Mateus também, ele dá a oração do Pai Nosso, que é um modelo de oração, né, que nós devemos fazer. Se nós formos ver nas Escrituras Sagradas aqui na Bíblia, nós vamos ver que não existe um jeito correto de orar sentado, orar em pé. Na Bíblia nós vemos pessoas orando em pé, nós vemos pessoas orando sentadas, nós vemos pessoas orando deitadas, com olhos fechados, andando, clamando a Deus em voz alta, ou falando no seu íntimo com Deus. Isso é uma coisa bem pessoal. Estou lendo um livro aqui que ele dá algumas referências aqui sobre como orar, né? Ele fala o seguinte: orar no sentido bíblico verdadeiro é o aspecto pleno das expressões humanas. É você conversar com Deus com sinceridade, você abrir o seu coração, assim como você conversa com uma pessoa, um amigo, que é um confidente, um amigo que você confia nele. Esse é Deus, Ele é nosso Pai, Ele quer ouvir o que nós estamos passando, Ele sabe o que nós estamos passando, Ele sabe nossas aflições, nossos desejos, mas Ele quer ouvir, como um pai quer ouvir o seu filho. Então, é por isso que Ele vinha, eu estou repetindo várias vezes isso quando eu venho aqui falar, é por isso que Ele vinha com Adão todos os dias. Ele sabia o que Adão necessitava, ele sabia como foi o dia de Adão, mas ele queria conversar com Adão. Adão, me conta como foi o teu dia, o que tu fizeste, quais nomes tu deste para os animais. E era uma conversa de via dupla. Adão falava com Deus, Deus falava com Adão. Muitas vezes nós só falamos e já queremos receber a bênção, mas nós não damos oportunidade para Deus falar conosco. E quando Deus fala, a gente ainda retruca, mas Senhor, é assim, eu não quero assim, Senhor. Aí, Senhor, não foi isso que eu pedi, Senhor. Mas Deus sabe o que nós precisamos. Amém? Continuando aqui a leitura. Deus, portanto, a oração inclui louvor.
podemos, nas nossas orações, cantar um louvor a Deus. Oração não é só petição. Oração tem todo um momento, todo um ritual. Quando nós vamos para a igreja, o culto não é só o pastor falando. Temos um momento de louvor, de adoração, de oração. Ações de graças, né? Nós devemos dar ações de graças. Muitas vezes nós não agradecemos por acordar, meus irmãos. A pessoa já acorda em cima da hora, né? Do despertador. Pô, o cara já pula dentro da roupa já. Se pudesse, o cara já pulava dentro do carro. Dormir vestido já, que é para amanhã quando o despertador despertar, eu já estou no trabalho. 5 minutinhos, 3 minutinhos que você acordar ali, falar com Deus. Deus, agradeço, Senhor, por mais esse dia. Agradeço pelo dia que eu vou viver hoje. E antes de dormir também, Senhor, agradeço por tudo que aconteceu no meu dia. Pelas coisas boas, pelas coisas ruins também. Que as coisas ruins são um aprendizado, irmãos. Quando nós passamos pelo deserto, quando nós sofremos na tempestade, é um aprendizado. Amém? Adoração a Deus, intercessão. Muito difícil hoje nós vemos intercessão, como Mateus 6 fala. Jesus falando sobre os fariseus que estão na rua orando para quê? Para serem reconhecidos por aquelas pessoas que estão vendo eles. Eles estão orando em benefício próprio. Não, nós temos que orar pelos nossos irmãos. Tantos irmãos sofrendo aí pelo mundo. Nós devemos orar por eles, interceder por todos. Súplicas, gritos de alegria, mãos levantadas, reverência, honra, exaltação a Deus, arrependimento. Devemos nos arrepender. No momento da oração é um momento de reflexão do que nós fizemos de errado no nosso dia anterior, o que nós podemos melhorar. Dança. Se você estiver num local, se você tiver essa intimidade com Deus, se o Espírito Santo tocar no seu coração também. Lamentação, contemplação, batalha espiritual. A oração é uma batalha espiritual, meu irmão. Acabei de falar. Se a pessoa pudesse dormir vestida para acordar, é uma batalha. Nós acordarmos de manhã cedo, você acordar 5 minutos antes, 5 minutos, não estou falando nem meia hora, 1 hora não, você acordar 5 minutos antes e orar a Deus, ler pelo menos um versículo da Bíblia e orar, pelo menos de 5 minutos dá tempo de fazer isso, mas é uma batalha. O inimigo, ele faz de tudo para que nós não cumpramos esse mandamento de Deus. Passamos ali, eu por exemplo gosto de futebol, passamos quase 2 horas na frente da televisão assistindo futebol. Agora passa 2 horas lendo a palavra de Deus. 2 horas no shopping passeando. Não tem nem dinheiro para comprar, que está em crise, né? O pessoal, todo mundo em crise, todo mundo liso. Mas vai no shopping passear 1 hora, 2 horas, 3 horas. Instagram, Facebook, YouTube. E Instagram, o cara vai pro Instagram só olhar a vida dos outros, o que os outros estão fazendo, né? Mas e depois? Eu não estou dizendo que é pecado nós assistir futebol, ver televisão, ver nossas redes sociais, não. Ir ao shopping, passear, levar nossos filhos, nossas famílias. Mas e o nosso tempo para Deus? Nós temos reservado com qualidade? E profecia, né? Profecia, que eu estou dizendo aqui, não é
algumas profecias que nós vemos aí que não são bíblicas, né? Profecias é quando você lê a Bíblia, o Espírito Santo toca em você e você vai ver as profecias de Deus na Bíblia. Então você vai poder falar para outras pessoas o que a Bíblia diz. Isso é profetizar, né? No sentido bíblico. As profecias estão todas aqui na Bíblia. Algumas se cumpriram e outras estão a se cumprir. Terça-feira nós temos o pastor Gleb aqui falando, especificamente ele fala sobre o fim dos tempos, as profecias que irão se cumprir. Isso é profetizar, quando nós ensinamos a palavra de Deus. Amém? Para encerrar, eu gostaria de ler aqui, não só ler, né? Vamos orar a oração do Pai Nosso, né? Que Jesus deixou para nós como um modelo a ser seguido e a ser orado também, amém? Ele inicia no versículo 5 do capítulo 6. Você pode orar na sua casa também. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. E em secreto ele lhe recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam igual a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, mesmo antes de o pedirem. Versículo 9, vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muito obrigado aos irmãos e você que nos acompanha. Eu lhe convido a fazer um bom uso das suas redes sociais. Compartilhe esta mensagem nos seus grupos de WhatsApp. Eu acredito que Deus irá usar esta mensagem e terá nos seus grupos alguém que está precisando ouvir, ou até mesmo você que queira assistir mais tarde, e deixa Deus usar você. Amém? Muito obrigado e um bom dia.